No seu coração há uma imensa piedade pelos humildes, os deserdados. Todas as dores humanas, todos os lamentos e misérias, nele encontram um eco para acalmar esses males, secar essas lágrimas, para consolar, para curar, para salvar. Ele irá até o sacrifício de sua vida. Irá oferecer-se em holocausto para reerguer a humanidade. Quando, pálido, ergue-se no Calvário, preso ao madeiro infamante, encontra ainda na sua agonia a força de suplicar pelos seus carrascos e de pronunciar essas palavras que nenhum acento, nenhum impulso de ternura ultrapassará mais. Meu Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. É impressionante, realmente. É impressionante e emocionante. É porque, desculpem o pessoal ter dado esse break aqui, é porque é inimaginável você fazer uma prece em favor daqueles que estão lhe tirando a vida do jeito que estava sendo feito, inclusive. O tirar a vida já é um absurdo dos absurdos. E você orar por aqueles que estão te tirando a vida da maneira que já haviam feito e como estava finalizando o processo. Porque o processo de Jesus, nesse instante, ele não foi pura e simplesmente da condenação, porque não houve julgamento, né? Houve uma condenação. O julgamento não funciona daquela maneira. Ele não é dali para a crucificação, porque ele havia sido preso antes, foi espancado durante quase a noite toda, é entregue depois para Pilatos, fica aquele jogo de empurra-empurra, onde ele é espancado cada vez que ele é colocado de um lado para o outro. E quando ele vai para a crucificação, nós não estamos fazendo aqui a apologia da dor, né? Mas só para entender essa grandiosidade até nesta condição. Quando ele vai para levando a cruz, que na verdade não era aquela cruz, né, que o pessoal faz, aquela cruz toda desenhada, era a travessão que o indivíduo levava, porque levava o travessão, chegava lá, não era uma cruz, era um T, tinha um pau lá, e os caras encaixavam o sujeito já pregado naquele travessão que ele levava. Mas era uma coisa pesada. Tanto é que ele não aguenta, não é? E vem lá o Cirineu, que o soldado romano diz, pega aí e carrega. Que o sujeito fez a contragosto de levar, porque ele já estava extremamente enfraquecido por tudo que havia passado, né? Por todas aquelas sessões de verdadeira tortura. E aí, então, imagine, além de tudo isso, estar já crucificado, fazendo uma prece para os seus algozes. É de uma grandiosidade incalculável, né? Ainda muito difícil de nós imaginarmos, porque é de um amor que nós ainda não alcançamos, né? Se alguém tiver algum comentário, então vamos em frente. Entre os grandes missionários, Cristo, o primeiro de todos, comunicou às massas as verdades que tinham sido, até então, o privilégio de um pequeno número. Através dele, o ensino oculto tornou-se acessível aos mais humildes, se não pela inteligência, ao menos pelo coração. E esse ensino ele lhes oferecia sob formas que o mundo não conhecera, com um poder de amor, uma doçura penetrante, uma fé comunicativa que faziam derreter os gelos do ceticismo, maravilhar seus ouvintes e arrastá-los em consequência. Dá para imaginar, pessoal, a emanação energética de Jesus? Se o Dr. Paul Higgs, da NASA, com equipamentos ainda rudimentares, registrou no Chico, cuja emanação energética, ou seja, da aura, era de uma circunferência de 20 metros, a gente não tem ideia do que devia ser Jesus, né? Não era uma aproximação assim, uma questão de estar próximo. A influência de um espírito crístico é uma influência planetária.
em todas as dimensões. É um espírito que é 100% consciência e consegue abranger todas as dimensões do planeta, não só a dimensão que nós nos encontramos, todas as dimensões do planeta, numa capacidade mental que a gente sequer imagina o que seja quando ele diz eu e o Pai somos um. Ou seja, ele tem uma capacidade, ele tem uma consciência cósmica, semelhante, evidentemente, não igual, né? Porque nós não seremos nunca o escultor, sempre a escultura, mas semelhante à divindade. Esses espíritos crísticos com 100% de consciência, ligados com Deus, eles têm uma capacidade cósmica em relação à mente. Ele não envolve, tanto é que Jesus não é só responsável pela Terra, né? Nós vamos ver lá que Alcione, no livro Renúncia, né, o Emmanuel vai contar a história de Alcione, que ela vem de Sírios, e Jesus tinha responsabilidade sobre colônias lá em Sírios, etc., em outras dimensões, além daquelas que ele tem de responsabilidade conosco, né? Desculpa, a Carol queria falar, estava falando em mute. Tem a Carol, okay, Carol, a Marisa e o Ronaldo. Maravilha. Carol? Oi, não. Só naquela parte que estava falando da crucificação, que eu lembrei que ainda tem a dificuldade respiratória pela posição, não tem nem como respirar, entendeu? Então, parada respiratória quase, como é que, né? Só isso. Como é bom ter uma médica junto, né? Ronaldo. Como é bom. Ô, Carol, estão me ouvindo? Carol, você leu a minha pergunta. Eu tinha uma pergunta justamente a esse respeito, sobre a parada cardíaca e tal, sobre a exaustão, né, do próprio corpo do Cristo. Agora, uma pergunta, eu não sei se é uma pergunta estúpida ou não, mas é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Eu não sei se alguém teria uma resposta mais ou menos concreta. Quanto a esse relacionamento da dor, né? Nós sabemos que Jesus é muito além, ele poderia ver aqui esse perdão, a áurea dele. Mas e a dor, Humberto? Como é que será que ocorreria o processo da dor para com Cristo? Entendeu? Teve essa pergunta, aconteceu, e a Carol até chegou a comentar, né, e seria interessante que ela voltasse a falar a nível de conhecimento como médica que ela é, antes de nós adentrarmos na questão espiritual. Carol, você pode dar uma palhinha para a gente? Você deve estar com o microfone fechado. Ai, oi, tudo bem? Tá fechado. Não, assim, eu não consigo imaginar detalhes. O que eu pensei mais é, no caso, assim, de uma proximidade de uma parada respiratória, fora todo o sofrimento, né, do Calvário, até chegar lá, ficar preso, e sangramento e tudo, mas por causa da posição mesmo em si, e você não conseguir ter a expansão pulmonar normal e a fadiga dos músculos intercostais, entendeu? Então, assim, pode chegar perto de uma parada respiratória. Eu fico imaginando se a causa mortis final do corpo não foi uma parada respiratória, entendeu? Mas nunca, assim, olhei tudo a fundo, não. Mas essa posição... A gente pode entender, Carol, que por mais que o Cristo, que o Espírito tenha capacidade de neutralizar com a dor de natureza fisiológica, existe uma relação da matéria, existe uma relação atômica da matéria com o perispírito dele. Senão ele não desencarnaria, não é verdade? Senão ele não desencarnaria. Mas eu acho eu acho que justamente devido a essa relação do corpo do Cristo, né, o corpo físico, com o perispírito dele, lógico que o corpo estava passando toda aquela dificuldade. Alguma coisa que eu falei.
Sou eu? Ei, Está dando um eco assim. É o O meu tá desligado, eu acho. Não, tá ligado. O seu tá ligado. Tá ligado? Você quer mais. Tá. Espera, se alguém conseguir desligar, então. então você está no centro? Ah, Ah, mas o Tom está querendo falar também. não era só isso que eu queria falar aqui. É importante essa colocação da Carol, porque, veja, ela fez uma abordagem sobre os aspectos das ocorrências em relação ao corpo, né? Que, por mais que ele tenha o controle sobre as questões da dor, né, que, obviamente, isso deve ser completamente possível para um espírito evoluído, o que está acontecendo no corpo, segundo a Carol nos colocou, é de uma fragilização até levar o desencarne por asfixia, né? Porque não existe prova de que se pregou os pés dele, porque não se botava apoio. Tanto é que quando o executado tentava trançar a perna no pau de sustentação, né, que era a cruz, então no pau da sustentação, os romanos quebravam a perna do indivíduo. Por quê? Porque dessa maneira apressava o desencarne do sujeito, porque senão ele ficava lá tentando se apoiar para poder respirar. E aí aumentava, não era de crueldade, era para que ele morresse mais rápido, porque senão ele ia ficar lá horas e horas e horas, muito mais. Então, veja, a Carol faz uma observação importante. Por mais que ele tivesse controle daquilo que estava se passando com o corpo, há todo um processo flagelativo que leva ele ao desencarne. Por mais que ele tenha controle, o processo em si acontece para que o corpo morra, né? Senão, se ele sentiria como nós sentimos, eu não acredito que Jesus representasse, né? De maneira alguma. Mas é impossível nós imaginarmos que todo aquele flagelo imposto ao Cristo não tenha levado às questões de, talvez não de uma dor no grau que nós sentiríamos, mas eu vejo talvez muito mais como uma questão de dor moral também não, porque não tinha problema moral de natureza nenhuma, né? Eu acho que eu ficaria como é achismo, eu acho que eu ficaria com aquilo que a Carol colocou para nós. Tem que levar em conta que um espírito, com a evolução de Jesus, ele já tinha todo o domínio sobre o corpo físico. Então, passar por aquele sofrimento, era o corpo passando, não necessariamente ele estava vivendo aquilo como viveríamos um de nós, né? Faz sentido, até a sim. hora do desencarne também não seria como nós, tanto que pela psicografia de Divaldo, Amélia Rodrigues traz toda a dinâmica de Jesus nesse momento que ele está já no madeiro lá pendurado, ordenando coisas ao mundo espiritual, falando sobre Judas que ia suicidar-se. Então, ele estava dinâmico, o espírito. O corpo estava... Como São Francisco, algumas pessoas que já têm... que tem esse domínio. A presença dupla. Então, a mente dele deliberando as coisas e o corpo ali, né, padecendo como naturalmente padeceria. O corpo em relação à dor, não sei se vocês conseguem me ouvir, o corpo em relação à dor, uma coisa que eu já li é que, como ele passou o dia inteiro, a noite inteira, sendo torturado, o corpo entra em um estado de adrenalina tão alto que a pessoa acaba não sentindo a dor. E no final de tudo, ele já estava extremamente desidratado. Acho que ele sentisse nada disso. O corpo já não sente mais a dor. Chega a um ponto que o corpo já... O espírito, acho que já até abandona já o corpo, né? Fica ali basicamente a carne. E a desidratação chega a um ponto de quase delírio, né? A nosso nível, quando há o desencarne,
O espírito ainda fica junto com o corpo, sente a deteriorização do corpo, chega ao mundo espiritual sem a perna, sem o braço, sangrando. Ele apresenta-se na mediúnica, sangrando, com a faca enfiada. Imagine, é o espírito ainda totalmente materializado, mas um Cristo, ali o corpo estava expurgando para que a gente visse, né? Também fazia parte da lição. Acho que todo o Calvário, tudo aquilo fazia parte da lição, para que hoje a gente veja como estúpidos que nós éramos, né? Tão incompreensíveis. Neste instante, Humberto falou da aura do Cristo. Imagine, né? Comparando Chico, como era Chico, né? Já tinha 20 metros de aura, imagine o Cristo. Então, ele não alcançou, assim, não sensibilizou a todos nós. Essa aura violenta dele, amorosa, nós tínhamos o coração tão duros que a gente não se sensibilizava. Por isso o crucificamos, senão todo mundo caía. Ai, de joelho é mesmo, então vamos implantar o reino. Mas nem a maldade ainda era tanta. A gente vê até hoje homens matando homens, desrespeitando a crença do outro, né? Desfazendo da crença do outro. Aí o outro também, ainda duro de coração, mata aquele que desfaz da sua religião, da sua crença. Então, Marita. Por favor, tem gente esperando para falar há muito tempo. Aí vocês estão desrespeitando a ordem. Ayrton, por favor. Aí tu não pode, porque ele chegou atrasado, ele tem que esperar no fim da fila. Mas tudo tem bem, o Márcio também esperando. E o Zito também. O Zito até saiu fora. Desculpa o meu atraso, então. Vou me penitenciar aqui. Vou tentar, vá. Mas eu estava ouvindo a discussão, né? Porque eu cheguei um pouquinho antes, mas aí eu fui até eu chegar mesmo em casa, né? Eu fico pensando o seguinte: primeiro que, teoricamente, eu não vou poder falar em termos clínicos, mas posso falar talvez como um filósofo, né? E comparativamente, Cristo poderia, claro, bloquear qualquer tipo de dor que ele quisesse, porque a gente tem exemplos, por exemplo, de faquires que fazem isso e, sem sombra de dúvida, são espíritos menos evoluídos que o Cristo, né? No máximo, poderiam ser na mesma estatura que Cristo. Mas então, assim, teoricamente, mas o que eu fico pensando é o propósito do Calvário, né? Porque me parece, pelo menos filosoficamente falando, que Cristo, que já era um espírito crístico, né, extremamente evoluído, não precisaria passar por isso, mas fez questão de passar por todas as dores que um ser humano pode sentir numa vida, seja a dor moral no sentido de ser traído por um amigo, seja a dor de ser abandonado por todos, seja a dor física, né? Então, todas as dores que eu acho que nós, enquanto seres humanos, poderíamos passar, o Cristo parece que quis demonstrar para nós que ele viveu isso também, porque só quem vive aquela experiência pode ser empático de verdade e auxiliar cada um de nós. Acho que essa lição nos parece também muito clara quando, por exemplo, a gente compara com Ismael, né? Ismael, que é o nosso lá do Brasil, nosso protetor, pelo menos o que diz o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Ele é o responsável pela pátria do Evangelho porque ele foi o filho que foi relegado, ele foi o filho que foi excluído. Então, só aquele que foi excluído pode acolher aqueles excluídos do mundo, né? Então, me parece que Cristo, talvez, aí eu concluo a minha fala, me parece que Cristo deve ter sentido essas dores para nos mostrar que ele é empático às nossas dores porque ele conhece a fundo elas, penso eu. Márcio? Boa noite, pessoal. Na verdade, é uma pergunta aí para o Humberto, para a Mar, né? Eu estou lendo um livro que trata muito a respeito desse assunto de Jesus, né? Queria saber se o livro porque o livro não tinha ainda, não é um livro que eu já tinha me confrontado com ele, né? Dentro dos que a gente costuma ler, mas é o Sublime Peregrino, de Ramatiz.
Se a Marisa... Tem mais alguém para falar, não? Não. Não? Marisa, você quer responder a pergunta para o Márcio? Acho que ela não está me ouvindo. Você está em mute, Marisa. Ou você está em mute ou seu microfone foi. Eu vou aproveitar então esse hiato. Eu gosto também da observação. Eu gostei da observação da Carol, como já disse, e gosto também da observação do Ayrton. Enquanto o Ayrton falava, são 2 pontos. A Marisa fez com que eu também pensasse a respeito daqueles momentos de Jesus. Mas aproveitando primeiro essas colocações do Ayrton, eu me lembrei de que, em determinado momento, Jesus tem sede. E aí o pessoal aí interpretando equivocadamente aquela condição do soldado dar vinagre. Na realidade, o vinagre que o soldado romano dá para Jesus, se é que ele deu mesmo, eles mesmos faziam uso do vinagre, porque o vinagre é altamente adstringente e é o que efetivamente corta a sede. Tanto é que, se num copo d'água você colocar, quando está muito sedenta, algumas gotas de vinagre, ele é altamente adstringente e a sede corta com muito mais facilidade. Então, não havia ali uma condição de tortura. Mas é interessante fazer essa comparação com o que o Ayrton falou, porque ele tem sede como uma criatura normal. E aí o Ayrton discorre a respeito, que eu achei interessante, faz um link com a Carol também muito interessante. E eu também não podia, na hora que a Marisa estava falando, também foi muito interessante a respeito da condição de que Jesus estava lá no madeiro e as suas atividades de natureza espiritual, mental, seja lá de que maneira for, tem uma continuidade e o corpo já não responde mais, né? É muito similar à questão de mediunidade, né? Um espírito mais elevado e uma ferramenta, um médium não bem preparado. Por mais que o espírito queira fazer, o médium não responde à altura, né? A mesma condição, né? O corpo já estava muito debilitado. E aí o Tom também fez umas observações muito interessantes. Acho que a pergunta do Ronaldo nos trouxe aí um enriquecimento gigantesco, porque cada um dos participantes colocou algo que acrescenta muito para todos nós. Tom quer falar também agora. Zito. Vai o Zito primeiro. Zito. Se Zito não tiver, bota o Tom. Ô, Zito, você marcou para falar? Zito, você está em mute. Zito, você está em mute, você quer falar? Faz um positivo. O Zito não está. Claro que o Zito está. Então ele se desdobrou. Zito, você está escutando, Zito? Estou ouvindo. Então, você marcou para falar, não quer falar? Não, estou falando. Então fala agora, porque estava em mute. É o cálice para sempre, né? Bem, eu estava vendo aqui, né, porque todo esse processo do corpo, né, e aí o corpo dele foi perfurado também, né? E junto disso ele pode ter tido uma hemorragia, não? É uma pergunta, né? Todo esse processo. Além de tudo isso, né, como a Carol trouxe a respiração, né, uma asfixia. Perfuraram a lateral dele porque era sexta-feira e sábado tem o Shabá, e a partir ao final da tarde todo mundo tem que parar de fazer, o sacerdote, o sinédrio, lá tinha que parar e ir para casa. Então eles tinham que acelerar o processo da morte, porque a morte, os romanos são especialistas em tortura, gente. Eles sabem matar, assim, torturar muito. Então, nesse ponto, a crucificação ela é muito lenta, gente. É uma morte muito lenta. Então, ia demorar muito. Então, a perfuração foi feita por isso. A respeito
da esponja, outro dia eu estava vendo um arqueólogo e um antropólogo falando a respeito o que era usado. Acho que eu já comentei aqui, é até feio o que eu vou falar, mas os romanos usavam a esponja marinha para limpar o traseiro, né? E todo mundo usava a mesma esponja. Para quem já foi em algum lugar onde tem banheiros romanos, é um buraco cavado na pedra, e geralmente eles tinham um esgoto, eles tinham uma água que corria embaixo. E todo banheiro tinha um barril com vinagre, porque o vinagre era o nosso cloro de hoje. A esponja ficava lá, eles colocavam a esponja no chão, esfregavam a esponja com o pé, lavando enquanto conversavam. Um fazia na frente do outro. Pegava um pauzinho, que é eu não lembro o nome, é uma madeira, onde se limpava o traseiro, e colocava de novo no balde com vinagre. Então, essa é uma das coisas. Ele pode ser que usaram essa esponja, tá, para colocar na boca de Jesus, para tipo, dessa boca só sai, né, aquilo. Né? Então, é uma referência, é um estudo, é uma ideia. Não sei se é verdade ou não, mas é uma ideia que, tipo, os romanos queriam humilhar ele mais, né? Era só isso que eu queria dar um pitaco. Marisa. Não, era eu vou suspender a mão para ele falar, porque ele está aqui no meio. Ronaldo. Não, eu só queria dizer que esse meu raciocínio, esse questionamento, ele veio a partir daquele pensamento, daquela leitura que nós temos de Lívia, quando Lívia desencarna no círculo romano, que antes do leão arrebatar, né, o rosto dela, ela já está fora do corpo, ou seja, não havia necessidade para o espírito de Lívia passar por aquele processo de dor. Né? Logicamente, a gente não pode comparar o espírito de Lívia com o espírito do Cristo, que é o espírito crístico, mas foi o que eu me perguntei, será que havia o processo da dor? Porque quando eu ouvi, por exemplo, essa colocação do Ayrton aí, eu não concordo, tá? Porque ele tinha que sentir. Não, Jesus não tinha que ter o processo da dor. Por quê? Porque ele já passou por isso. Ele era um espírito crístico, veio aqui como missionário, como representante divino. Então, eu não concordo com isso. Mas a minha indagação ela veio a partir desse processo de Lívia e de outros processos. Ou seja, logicamente que o corpo estava indo à falência, caindo, desidratado, chicoteado a noite toda, mas, assim, na minha concepção, eu não vejo o motivo do espírito estar passando pelo processo da dor. Né? Como houve o desencarne, se foi um processo de falência de órgãos, para mim, eu não me interesso muito, não. Mas só esse processo da dor é que eu acho que não haveria necessidade do Cristo passar por isso. Entendeu? Ronaldo, deixa eu só fazer uma observação importante aqui. Eu queria só falar uma coisinha rapidinho, Ayrton. Por favor, Marisa. Só duas coisas. Ele não tinha que passar por isso como nós passamos, né, devido às consequências dos nossos atos na encarnação e nas encarnações, e aí vamos vivendo as consequências dela. Mas ele passou aquilo para poder cumprir a trajetória humana dele, né, entre nós. Ele foi morto. Até o fim. Ele curou pessoas aleatoriamente, delas precisarem ou não, necessitarem ou não. Foi tudo a título de ensinamentos. Né? Ele é o mestre dos mestres. Ele veio cumprir uma trajetória de mestre, de médico de alma e de guia espiritual da humanidade. Então, ele tinha que deixar todas as lições através dele mesmo. A cura quem fez sem privilégio foi ele mesmo, né? O nascimento fugindo, se escondendo numa manjedoura foi ele, quer dizer, da manjedoura ao madeiro ele fez uma trajetória impecável, cumprindo tanto que tinha que ser ele, não podia ser outro, porque os outros quando vinham, a gente viu isso nos outros estudos, tinham seu lado humano ainda imperfeito. Então, até pegar no tranco, como Paulo de Tarso, era depois de muita topada, né, para poder
chegar lá no meio quase no final da vida e fazer o que veio fazer. O Cristo não, né? Outra coisa também que eu queria ver é que o Márcio citou o livro Sublime Peregrino. Eu não conheço, Márcio. Você ia citar alguma coisa sobre Jesus que você leu no livro? O livro é super interessante, mas assim, como eu nunca ouvi falar, né? Já ouvi falar de ramatismo, eu fiquei um pouco na dúvida. Acho que o Humberto talvez tenha alguma coisa para dizer. Eu li o livro, conheço algumas obras do Ramatiz, mas é interessante para todos nós o que nós estamos fazendo como grupo de estudo. Não querendo avinagrar, mas voltando para o vinagre. Veja, o Tom leu a respeito de antropólogo, etc. O que eu li sobre a questão do vinagre foram de historiadores e alguns deles, inclusive, sendo voltados para os aspectos da medicina da época. O vinagre também era usado como adstringente para as tropas romanas que não tomavam ele puro, que misturavam ele com água para minimizar. E tanto é que tem muita gente que se utiliza do vinagre com água e um pouco de mel para poder não suportar o sabor, né, que não é agradável, para nas questões voltadas para a redução do colesterol. Que existem estudos que são feitos para pessoas que, porventura, tenham alta rejeição. A Carol talvez tenha muito maior nível de conhecimento sobre isso, mas a gente já viu casos em estudos que estão sendo trabalhados e já foram, etc., de se utilizar água com um pouco de vinagre para a diminuição das pessoas que, às vezes, têm problemas com a medicação objetiva para a redução do colesterol. O que é interessante, que cada um de nós faz uma observação, é que estudar é exatamente isso, né? O Ronaldo não acha que a colocação do Ayrton não é uma colocação adequada, outro é assim, é assado, mas o importante é isso, nós podemos fazer um brainstorm, ou, como se diz no interior de São Paulo, um toró de parpites. Em relação à questão do Ramatiz, o Ramatiz ele teve algumas obras que realmente eram muito interessantes, mas depois começou um processo de fazer previsões que não aconteceram, o que acabou colocando algumas das suas afirmações, etc., em choque com aquilo que havia sido produzido. A mesma coisa aconteceu nas questões voltadas para aquilo que foi produzido pela Vera Krzyżanowski, que psicografou algumas obras, e depois vários outros médiuns passaram a psicografar o mesmo espírito. E, a partir daí, a coisa começou a desandar. Rochester. Eu não sei. Rochester, obrigado. Ela psicografou, a Vera Krzyżanowski psicografou Rochester em várias obras, e depois outros médiuns passaram a psicografar, e a coisa ficou meia desandada também. O importante é fazer o que o Márcio e todos nós procuramos fazer, ler tudo e retirar o que é bom. Geralmente tem óleo, tem ouro no meio da bateia, às vezes ela tá cheia de pedra, mas a gente encontra umas pepitas, e ficar com aquilo que é bom. Tem algumas colocações até de outros autores, por exemplo, sobre Francisco de Assis, e também às vezes são questionáveis, né? Mas não se denigre a obra como um todo,
porque tem coisas que se pegam. A respeito de Jesus, tudo aquilo que a gente está fazendo é teorizando com respeito àquilo que nós não sabemos exatamente. Agora, que eu não acho que Jesus pregaria uma farsa, isso eu não acho mesmo, de maneira alguma. Que fosse um teatro, de jeito nenhum. Que ele sentisse aquilo que a gente efetivamente sente no detalhe, eu concordo com a Marisa que também não faria completo sentido. Mas nós não podemos também nos esquecer das observações feitas pela Carol, né? Que faz observações importantes em relação às questões daquilo que foi infligido e da debilidade que foi infligida ao corpo dele, que pode, evidentemente, não ter sentido como nós. A beleza que está acontecendo nesses aspectos todos é essa diversidade de opiniões que nos enriquece e ponto, né? Nós não estamos fazendo competição literária, nós estamos estudando. Isso mesmo. Ayrton, agora você. Eu só que, Ronaldo, que só queria fazer uma ponderação ali. Se eu falei que Jesus tinha que passar por essa dor, foi por lapso e falha minha. Na verdade, não foi isso que eu quis dizer. Na verdade, o que eu quis dizer é que ele optou em passar por isso para viver, experienciar na carne todas as situações que nós podemos sentir, né? Não que ele tinha essa necessidade, pelo menos nessa encarnação enquanto espírito crístico, né? Mas também eu observo isso porque, embora ele espírito crístico, acho pouco provável que ele tenha tido um corpo igual ao nosso, porque esse corpo igual ao nosso, né? Não enquanto Cristo, na sua evolução, na sua trajetória evolutiva, a não ser que ele morasse num planeta igual à Terra, né? Então ele não tinha essa experiência enquanto corpo terreno, corpo terráqueo, né? Então acho que foi isso que ele se propõe a experimentar, porque ele veio para a Terra quanto Cristo administrar um planeta, e ele nunca tinha encarnado num planeta como o nosso, provavelmente, porque estudos nos mostram que a probabilidade de um planeta semelhante à Terra é muito pequena. Eu estou falando, teorizando em relação a um corpo carbônico igual ao nosso, não que no processo evolutivo ele não tenha passado por diversas encarnações como nós. Claro que sim, tá? Então, assim, o que eu quis só dizer é que, em relação a este corpo carnal, carbônico, composto dessa forma biológica que veio evoluindo no planeta Terra. Não teria mesmo sentido ele... eu vejo aí, então, assim, ele não passar pelo que ele passou, entendeu? Ter a trajetória normal de um ser humano normal, porque eu fui católica, eu lembro que a gente, na hora da missa, né, fala, e ele subiu aos céus, né? Então, quando a gente tinha as tarefas de catecismo, a gente até desenhava o madeiro lá e Jesus saindo e subindo aos céus, porque a gente já acreditava nesse ser imortal, superior, evoluído. Mas, na realidade, se naquela hora que ele passou aquilo, ele transcendesse ali o corpo e mostrasse a todo mundo, como ele mostrou através das curas, né? Quer dizer, nem ele curando ao vivo e a cores convenceu. Talvez se ele transcendesse ali, saísse aquele anjo dali de dentro daquele corpo e mostrasse a todo mundo que ele era um ser maior, eu acho que também não ia convencer na hora. Ia todo mundo pegar o badoque e querer atirar pensando. E não era o propósito. O propósito não era provar eu sou o máximo. Tanto que ele nem escreveu, a gente sempre cita, né? Ele não escreveu uma linha da trajetória dele. Porque não era esse o fato. Não é para convencer, é para vocês aprenderem através de mim. Hoje até ele falou isso, eu só sou o modelo, ou seja, queira ser como eu, e sou o guia, queira ir comigo, porque senão você se perde no meio da sua construção. A gente tem que assimilar, né? Tanto que a gente passa de uma encarnação para outra e nem sempre, né? Então, eu acho que essa talvez a gente já
já esmiuçou aí tudo que podia esmiuçar dessa passagem trágica do nosso querido mestre. Alguém mais quer? Vai, Não, quer falar? Em relação a... Oi, desculpa, pode falar. Não, era só uma indagação minha, entendeu? Não estou discordando. Eu discordei assim em você, mas né, era, como o Humberto falou, isso aqui é estudo, sabe? Não, mas é só para observar se eu tinha falado alguma coisa equivocada. Não, eu me pergunto muito, eu até me pergunto se Jesus tinha cheiro. São perguntas que eu me faço. Ele fazia cocô e ficava fedendo. É isso aí. Eu acho que é a melhor resposta. Obrigado, Marisa. Mas eu acho que sim. Porque senão ele não ia experimentar a carne como ele se propõe a fazer. Ele não precisava fazer isso. Ele se propôs a fazer, né? E aí ele tem que vivenciar a carne como a gente vivencia. Até porque ele nasceu de uma relação sexual entre o José e a Maria. Né? O José não pagou mico na coletividade, dizendo, não, veja bem, foi o Espírito Santo. Ele pode ter vivenciado a carne não como a gente vivencia, mas como duas pessoas com câncer vivenciam a trajetória do mesmo câncer. Isso. Uma com muita dignidade, sofrendo muito pouco, e a outra em extremo sofrimento, vivendo a mesma trajetória. Então, ele passou pelaquela trajetória de sofrimento sem sofrer, porque ele não sofria mais. Claro, ele sentia dor, mas não sofria. Isso, o que eu quis falar, a experimentação da carne, exato. O que eu quis falar na experimentação da carne é sentir as mesmas necessidades que a gente sente, né? Duvido que no banquete que ele transformou água em vinho, que ele não tenha comido no banquete. Talvez bebeu o vinho ou não. Depende. Tem gente que está em dieta e está num banquete muito gostoso e não tem vontade de comer aquilo. Depende. Mas até porque os opositores... A gente não pode medir Jesus pelo mínimo. Mas até porque os opositores de Jesus chamavam ele de glutão, pelos né? nossos topes de linhas já existentes. Quem que a gente conhece, que é top de linha no seu caminhar pela vida? Olha, Jesus era dali para mais. Mas não como nós, pequenos, seres ainda. Detalhes. Os detalhes em Jesus, mas não tem nem acesso a eles, porque ele está tão acima de nós, até quando era humano. Na verdade, a gente está perdendo tempo com... Não adianta que a gente não vai adivinhar isso. Bora, Humberto, para frente. Vamos embora. Agora, mas eu gostei da observação que você fez, Maria. Quando você faz a citação dois enfermos com a mesma enfermidade e a postura de cada um. É muito importante o que você falou, porque... alguns passam pela dor sem sofrer, outros passam pela dor sofrendo muito. Né? Isso é muito importante, acho que fica para todos nós. Bom, vamos em frente. A Carol quer fazer uma observação aqui para o Márcio, em relação a Ramatiz. Se você quiser, o Emmanuel falou, através de Chico, na revista da Boa Nova, ano 1, número 4 de 1956. O Emmanuel fala sobre o Ramatiz. Se você quiser, Márcia, eu tenho ela aqui, posso te mandar depois. Carol? Desculpa, só uma perguntinha que eu não sei. O espírito crístico tem perispírito ainda, mas não? Quando ele está no estágio crístico dele, não. Mas para ele reencarnar, ele teve que montar um perispírito lá. Ele teve que agregar material do planeta para formar seu corpo. Relativo ao planeta para ele poder adensar o perispírito dele. Porque chega um determinado momento que, como o Livro dos Espíritos diz, que você, dependendo da elevação do espírito, você já não sabe o que é mais uma coisa e o que é outra. Né? Tudo se confunde. A desmaterialização em si vai ocorrendo à medida da evolução. O espírito deve se manifestar através apenas do corpo mental dele. E o problema é que aí a gente também entra numa situação de que um espírito crístico ele é literalmente alguma coisa, né? Mas como os espíritos dizem para Kardec no Livro dos Espíritos, é alguma coisa, mas a gente ainda não tem capacidade de
de saber o que seria esse alguma coisa. Ele é luz, mas não é luz que a gente entende pelo conhecimento nosso, porque existem outros tipos de luminosidade que não se tem conhecimento, né? Segundo os próprios espíritos falam a respeito disso no Livro dos Espíritos. Bom, vamos em frente? Márcio. Não tem fim, né, esse assunto? Mas só mais um, porque eu fiquei pensando quando a Má falou, quando você falou, né? Me veio uma coisa na cabeça que eu queria comentar, o que eu estava pensando aqui. As leis divinas, elas são irrevogáveis, ninguém mexe nelas, né? Nem Cristo, nem ninguém. E a gente sabe que, por exemplo, a dificuldade que foi para Jesus vir à Terra, a gente tem literatura disso, acho que o Humberto mesmo conta, né? E me veio à cabeça isso, o assunto do sangramento, que inclusive está em Mateus também, né? Então, para aquele espírito de luz conseguir adentrar um corpo humano, inclusive ele sangrava, né? Através dos poros da transpiração, um pouco de sangue, que era uma adaptação do que era possível para ele estar naquele corpo ali, que ele não era mais um espírito para estar naquele corpo, né? Então, algumas leis divinas, como a Má citou, né, elas são leis divinas, e ponto final. Se há espíritos crísticos, é claro que eles têm conhecimento de coisas que a gente não tem, porque nós nem conhecemos todas as leis divinas ainda, né, que existem no universo, a gente conhece algumas delas, eles com certeza sabem contornar algumas situações. Mas não dá para você vir e ficar na Terra e estar num corpo e não morrer, não sangrar e acabar a vida, e você voltar à vida espiritual, né? É isso que eu penso, que eu queria colocar. Mas, se você me permite, eu não tenho conhecimento do que o Emmanuel fala a respeito de Ramatiz. E agora o Ayrton acho que deixou todo mundo curioso, sim ou não? Ou sou só eu? Se for só eu, calo-me para sempre. Também fiquei curiosa. Olha, eu vou ler. Se vocês me permitem, eu leio. É super rápido. Deixa eu pegar ele aqui. Espera aí. Vocês estão ouvindo? É que eu não sei que eu mudo aqui, então vamos lá. Teve uma pergunta da repórter dizendo assim: acha nosso irmão que a mensagem de Ramatiz deve ser divulgada com amplitude? Aí o Chico responde: diz nosso orientador, Emmanuel, né, que a mensagem é de elevado teor e do trabalho organizado com o respeito, com o carinho e com a dignidade, dentro dos quais essa mensagem se apresenta, merece a nossa mais ampla consideração, de vez que todos nós, em todos os setores, somos estudiosos, que devemos permutar as nossas experiências e as nossas conclusões para a assimilação do progresso com mais facilidade em favor de nós mesmos. Em síntese, foi o que o Humberto falou. Ele tem, foi o primeiro médium dele, que eu não lembro o nome agora, que produziram algumas obras, foram muito interessantes, né? E que não traziam nenhum tipo de previsão. Então. Aí, quando desencarna esse primeiro médium, que eu vou ver o nome dele, e passa esse espírito a rigor, né, trabalhar com outro médium, é que surgem essas previsões. A história do planetão é atribuída a Ramatiz. Sim. Né, que ia passar o chupão. Né, que não passou, foi uma decepção danada aí, né, porque né, ia levar todo mundo que não prestava embora do planeta. Nessa mesma reportagem... nessa mesma reportagem, ele fala sobre isso, tá? Se vocês... Então, a pergunta anterior... Acho muito pouco tempo de encarnação a gente ficar assim, sabe, buscando coisas que tem dúvidas nisso, dúvidas naquilo. Tem tantas coisas que a gente pode, não vai nem dar tempo de abraçar todas, né? De ler tudo, de pesquisar tudo, das coisas que têm peso, por exemplo, 500 e tantos livros só de Chico. Né? Então... Nessa reportagem aí, há uma pergunta da repórter sobre esse planeta que ia se aproximar, e a resposta é maravilhosa do Chico, do Emmanuel, naturalmente. Né? Pessoal, vai estudar ciência, porque a gente não pode sair da ciência, porque o dia que um planeta aproximar aqui vai fazer um impacto
no sistema gravitacional da Via Láctea, que vai dar um problema sério. Aí você tem que pegar as teorias gravitacionais de Einstein. Foi assim, não com essa indelicadeza minha, mas com a delicadeza de Chico, né? E que ela respondeu isso, falou assim, olha, a gente tem que se basear na ciência. Quer dizer, foi na mesma reportagem. Vale a pena. Depois eu mando para vocês no grupo. Ok. O que ele chamava de pregar o evangelho do reino dos céus aos simples era colocar ao alcance de todos o conhecimento da imortalidade e do Pai comum. Os tesouros intelectuais que os adeptos ávaros distribuíam com prudência, o Cristo espalhava-os sobre a grande família humana, sobre milhões de seres voltados para a Terra que nada sabiam sobre o destino e esperavam, na incerteza e no sofrimento, a palavra nova que devia consolá-los e reanimá-los. Essa palavra, esse ensino, ele lhes distribuiu sem contar e lhes deu a concepção do seu suplício e de sua morte. A cruz, esse símbolo antigo dos iniciados, que se encontra em todos os templos do Egito e da Índia, tornou-se, pelo sacrifício de Jesus, o sinal de elevação da humanidade, arrancada do abismo de sombras e de paixões inferiores, e tendo, afinal, acesso à vida eterna, à vida das almas regeneradas. O sermão sobre a montanha condensa e resume o ensino popular de Jesus. A lei moral aí se mostra com todas as consequências. Os homens aí aprendem a encontrar sua elevação e sua felicidade, não nas qualidades brilhantes, mas nas virtudes humildes e ocultas, a humanidade, a caridade, a bondade. Vale tanto o destaque que Mahatma Gandhi, sendo ele um indiano e sendo ele um hindu, ele vai dizer que se todos os ensinos de Jesus fossem perdidos e sobrasse só o sermão da montanha, o cristianismo estaria a salvo. É fantástico, né? Pela profundidade, pela beleza, e aqui faz o destaque Leon Denis, a humildade, a caridade e a bondade. Felizes, se alguém quiser comentar, por favor, me interrompa. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes aqueles que choram, pois serão consolados. Felizes aqueles que são sequiosos de justiça, pois serão saciados. Felizes aqueles que são misericordiosos, pois obterão misericórdia. Felizes os que têm puro coração, pois verão a Deus. Assim se exprime Jesus. Suas palavras abrem para o homem perspectivas inesperadas. É nas profundezas da alma que está a fonte das alegrias vindouras. O reino dos céus está dentro de vós. E qualquer um pode realizá-lo pelo domínio dos sentidos, o perdão das injúrias e o amor do próximo. Amar, para Jesus, é toda a religião e toda a filosofia. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem e vos caluniam, para que sejam filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz erguer seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois, se só amardes aqueles que vos amam, qual será a vossa recompensa? Esse amor, o próprio Deus nos dá o exemplo, pois seus braços estão sempre abertos para o arrependido. É o que se depreende das parábolas do filho pródigo e da ovelha desgarrada. Assim, como vosso Pai que está nos céus não quer que um único de seus filhos pereça, não se encontra aí a negação do inferno eterno, ao qual atribuiu-se falsamente a ideia de Jesus? Se o Cristo mostra algum rigor e fala com veemência, é aos fariseus, hipócritas que se abandonam a práticas minuciosas de devoção e desprezam a lei moral. O samaritano cismático é mais louvável aos seus olhos que o levita que desdenhou socorrer um ferido. Ele desaprova as manifestações do culto exterior e se levanta contra esses sacerdotes. Cegos, condutores de cegos, homens de rapina e de corrupção, e sob pretexto de longas preces, devoram os bens das viúvas e dos órfãos. Aos devotos que creem poder se salvar através do jejum e da abstinência, ele diz: não é o que entra na boca que suja o homem, mas o que dela sai. Aos partidários das longas orações, ele responde:
Vosso Pai sabe do que necessitais antes que lhes peçais. Jesus condenava a hierarquia sacerdotal, recomendando aos seus discípulos não escolher nenhum chefe, nenhum senhor. Seu culto era o culto interior, o único digno de espíritos elevados. É o que ele exprime nesses termos. Virá o tempo em que os crentes verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é preciso que aqueles que o adoram, adorem-no em espírito e em verdade. Ele apenas impõe a prática do bem e da fraternidade. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. E sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Aí está toda a lei e os profetas. Na sua simplicidade eloquente, esse preceito revela o objetivo mais elevado da iniciação, a busca da perfeição, que é ao mesmo tempo a do poder e da felicidade. Ao lado desses ensinamentos de Jesus, que se dirigem aos simples, há outros nos quais a doutrina oculta dos essênios é reproduzida em traços de luz. Nem todos podiam subir nessas alturas. Foi por isso que os tradutores e os intérpretes do Evangelho alteraram a forma e corromperam o sentido através dos séculos. Apesar dessas alterações, é fácil reconstituir esse ensino, se separa da superstição da letra para ver as coisas através da razão e do espírito. É sobretudo no Evangelho de João que encontraremos os traços ainda visíveis.